Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Estamos chegando ao final de mais uma etapa do livro de Romanos. Nós já vimos a primeira etapa, capítulo de 1 a 8, no qual nessa etapa primeira, ele expõe qual é de fato a sua pregação. E nós vimos que o apóstolo tem vários propósitos com a carta. E um dos propósitos é exatamente provar que ele não está ensinando nada de errado. Como os judeus estavam acusando, né? Acusando Paulo de falar contra César, de falar contra sua nação, então levantaram motim, coisas dessa natureza. E, portanto, pregar contra a lei, né, dos judeus. Então há várias acusações falsas. E o apóstolo Paulo escreve a carta para o coração do império e faz nela a sua defesa. Né? Ele vai corrigir uma série de questões. E dentre essas questões também se encontra o fato de que os gentios, principalmente ali em Roma, estavam muito antipáticos aos judeus. Bom, primeiro que os judeus criavam um problema no império de forma geral. Segundo, porque dentro do cristianismo eles já estavam criando um problema também, né? Porque os judeus estavam perseguindo Paulo e criando uma série de problemas para os cristãos que eram gentios. Então, a primeira parte é Paulo ensinando o evangelho, de 1 a 8. De 1 a 8 é o evangelho. E ao pregar o evangelho, ele mostra, olha, é isso que eu prego. Esse é o evangelho, né? E nós vimos que, pregando o Evangelho, ele mostra que Jesus é o justificador, portanto, é a obra redentora externa a nós, e o Espírito Santo é o regenerador, santificador, que é a obra interna a nós. Então ele mostra como a obra da salvação é uma obra bem completa, né? Que Deus opera pelo pecador e no pecador. Só que, além disso, como nós já falamos, ficou uma questão. O que houve com os judeus? Não foi para os judeus que os profetas anunciaram a salvação? Então Deus abandonou, Deus falhou. Então uma série de dúvidas surgiram e Paulo está respondendo. Como eu disse, de um lado tirando dúvida, de outro lado evitando o antissemitismo, porque um cristianismo antissemita geraria um problema que aconteceu no segundo século, que seria uma separação total, que não é para acontecer. Por quê? Porque a escritura toda foi escrita por judeus praticamente, né? Só Lucas que não era judeu. Então eles não podem ser antipáticos aos judeus, não podem ter uma aversão a qualquer coisa relacionada a judeus, porque isso afetaria o próprio olhar para a escritura. Né? Imagina, o Antigo Testamento é quase todo a história da redenção relacionada aos judeus. Né? Ou seja, os judeus é que são o povo alvo, o instrumento no qual Deus vai operando, revelando a obra da salvação e prometendo, né, aquilo que aconteceria, que seria a vinda de Jesus. Então, o capítulo de 9 a 11 são exatamente essa questão. Eles apontam para respostas importantes à pergunta, né? O que houve com os judeus? Ele mostra, né? Não, Deus não falhou. Eu mesmo sou judeu, fui convertido, existe sempre um remanescente, só que Deus nunca prometeu salvar uma nação inteira, muito pelo contrário, sempre disse que o remanescente seria salvo. Então não é todo, né? Não é todo uma nação inteira. Sempre houve alguém convertido, mas não o povo inteirinho. E nós estamos chegando ao final. Capítulo 11, versículo 25 a 32, ele encerra a questão. Né? Ele vai encerrar essa questão sobre os judeus. Depois, nós não vamos ver hoje, mas posteriormente, vamos ver o desfecho desse bloco de 1 a 11. Né? Mas encerramos os capítulos de 9 a 11 agora, em que o apóstolo Paulo, ele voltando para a questão dos judeus. Ele está sempre, de 9 a 11 é sempre questão judaica. O que foi que houve? Aí ele explica, olha, Deus manteve eles endurecidos, ou seja, Deus não manifestou a sua misericórdia quebrantando o coração de todos, ele não tem a obrigação de fazer isso, mas foram os judeus que mantiveram o coração duro, ou seja, ele mostra a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. De um lado, a dureza do coração é deles, sim, é deles. Do outro lado, mas Deus não poderia ter quebrantado o coração deles? É claro que Deus poderia, mas por que não fez? Ele não quis, deixou.
Então, essas duas respostas estão presentes. E então, ele acrescenta mais algumas questões para que os gentios, inclusive, como ele diz, não se ensoberbecesse diante dos judeus. Ah, tá vendo? Nós somos salvos e vocês não. Assim, calma aí. Foi Deus quem inseriu vocês, dê graça, mas não zombe do outro, né? Então, Deus, do jeito que manteve eles endurecidos, pode também quebrantar, pode também operar ali. Então, não se orgulhe do que você recebeu, dê graças pelo que você recebeu. E no versículo 25, o apóstolo Paulo diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Observe então que há ainda coisas para acontecer, né? E nesse ponto aqui é um mistério que ainda, inclusive, estava sendo descortinado, né? Porque havia algo ainda para acontecer. O apóstolo Paulo, inclusive, vai tratar de uma coisa que nós vamos primeiro ler no apóstolo Paulo, que vai ficar mais clara ainda quando nós lermos no capítulo 21, como nós faremos, de Lucas. Ele diz: para que não sejais presumidos em vós mesmos, e aí qual é o mistério? Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, veja que ele já diz, o endurecimento é em parte, então não é todo Israel. Ou seja, a outra parte, sim, tem coração quebrantado e está sendo salva, né? A outra parte está sendo convertida. Então não é todo Israel. E o Paulo, inclusive, é uma prova disso, os outros apóstolos também. Quando ele diz até que haja entrada a plenitude gentil, significa que o endurecimento tinha um período. Ou seja, não era para sempre. Ou seja, no mínimo a gente tem que dizer, há um marco. Há um marco. O marco é, olha, em parte Israel foi endurecido até um certo momento, que ele chama de a plenitude dos gentios. Então, esse marco, portanto, tem que inaugurar alguma coisa nova, né? Naquele momento está desse jeito e depois alguma outra coisa vai acontecer. É óbvio isso. Caso contrário, não haveria nenhuma distinção, né? Então, o endurecimento em parte é até a plenitude dos gentios. E aí, para a gente ver melhor isso aí, vamos para Lucas 21, porque Lucas 21 é o evangelho que mais é claro quanto à palavra profética de Jesus sobre a grande tribulação. Eu sei que muitas pessoas entendem que a grande tribulação de Mateus é uma referência a algum período de sofrimento dos cristãos. Não é, tá? Eu não vou poder abordar isso agora detalhadamente, que não é o objetivo. Mas só lendo Lucas já vai ser bem fácil de você ver que, não é, olha, ele está falando dos judeus. Então, a grande tribulação que Jesus se refere em Mateus também está em Lucas. Lembre, são evangelhos sinóticos. Os três estão contando, Mateus, Marcos e Lucas, a mesma história. Claro que algum acréscimo aqui, outro ali, mas Lucas nos ajuda muito a entender Mateus, porque Mateus fala meio que enigmaticamente, né, usando textos do Antigo Testamento. Lucas não, está escrevendo para gentios, ele simplesmente descortina. Ele diz assim, é isso que significa. Então fica fácil para a gente entender. E o que é essa grande tribulação? Então vamos para Lucas 21, versículo 20, para entendermos bem esse período que Paulo também chama de período de endurecimento, em parte, até a plenitude dos gentios. E Jesus também cita, só que cita com outra ênfase. Né? Ele diz assim, palavras de Jesus: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Lembra que lá em Mateus, Jesus disse, não passará essa geração sem que isso aconteça. Isso o quê? A queda de Jerusalém. Então, de fato, a grande tribulação começou ali. Né? Começou naquela geração, em 70. Né? Todo mundo conhece a história. Né? Então, ele está se referindo a essa queda de Jerusalém em 70, que é o começo da grande tribulação que aconteceu naquela geração. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então, a grande tribulação é um castigo divino por tudo que Israel fez contra o Deus e contra o Filho de Deus, especificamente naquela geração. Lembre-se que Jesus disse, olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no último dia do que para as cidades de Israel, especificamente os judeus. Né? Por quê? Porque ele diz assim,
veio o Filho do Homem, fez coisas que nunca tinham sido feitas, e eles simplesmente negaram, rejeitaram, desprezaram. Então, pense, para você entender a gravidade do assunto, entender o tamanho da tribulação, que é o castigo sobre os judeus. Veio o Filho de Deus, o Criador, o Salvador, e eles cuspiram, eles desprezaram, eles planejaram matá-lo, eles simplesmente ridicularizaram. Então o negócio é sério. Tá? Então vocês veem que o castigo tem a ver com a proporção do que realmente eles fizeram. Tá? Por isso que ele teria que começar naquela geração. A gente pode dizer que a grande tribulação começou bem grave e vai terminar bem grave, né? Mas ela é bem mais longa. E ele diz assim no versículo 24: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Percebe que Paulo e Jesus aqui se completam bem direitinho? Ou seja, a grande tribulação não foi 70, começou em 70. E iria até onde? Iria até que o tempo dos gentios se completem. Paulo chama de a plenitude dos gentios. Olha, considerando o fato histórico que 1948, 14 de maio de 1948, foi quando o Estado de Israel foi recriado, né? E os judeus voltaram para a sua pátria, passaram a ter pátria. Antes disso, eles estavam o quê? Jesus disse, eles estavam cativos para todas as nações e sendo pisados por elas. Né? Então, até ali, nós temos de 70 a 1948, portanto, 1878 anos, em que os judeus foram espalhados entre os gentios, pisados pelos gentios, e, portanto, essa é a grande tribulação dos judeus, né? O castigo. Começou bem terrível, porque Jerusalém foi queimada, e terminou bem terrível, né? Porque o Holocausto é o fim da grande tribulação judaica. E, portanto, essa é a profecia de Jesus, de Mateus, inclusive. Só que Mateus é mais enigmático, né? É interessante aqui, numa parênteses, é que em Mateus ele fala não só Mateus, Lucas também, mas fala da vinda do Filho do Homem, né? Depois dessa tribulação. Faz mais sentido quando você entende que a tribulação começou em 70 e terminou em 1948, porque ele associa aquela geração como sendo a geração que veria isso, então começou em 70, naquela geração, mas ele ao mesmo tempo associa a volta dele com o fim da tribulação. E aí faz mais sentido quando você vê, opa, acabou agora. Então, opa, né? Então faz mais sentido Jesus próximo de vir, a vinda dele logo depois do fim da grande tribulação. Observe que ao lermos o texto de uma forma, né, completa e vermos que de fato como se cumpre na história, faz mais sentido, porque aí sim se encaixa todas as palavras da profecia. Né? Então, voltando para Romanos, veja que a plenitude dos gentios é um fim. Vamos assim, o cristianismo chegou no seu ápice, acabou-se. O cristianismo chegou já no ápice, acabou-se. Não tem mais o que fazer. O cristianismo já percorreu os continentes, morreu em todos eles. Né? Morreu na Europa, de um jeito, o racionalismo matou o cristianismo. Morreu nos Estados Unidos, a promiscuidade matou o cristianismo. Tem travesti nas igrejas históricas, não estou falando nem das igrejinhas novas, não. Históricas, né? Tem travesti, tem robô pregando, tem tudo parafernália. No Brasil, a corrupção política eclesiástica é uma sujeira. Então, já morreu, está morrendo também aqui no Brasil. Então, o cristianismo está morrendo em todos os continentes. A plenitude do cristianismo gentílico já chegou. E tanto Jesus quanto Paulo disseram que os judeus iriam viver um período, Jesus chama de a tribulação, o apóstolo Paulo fala da dureza em parte, do endurecimento em parte, ele diz que era até a plenitude. Então, bom, podemos dizer que nós chegamos a esse período da plenitude dos gentios. Acabou-se, o cristianismo está se acabando. Ah, tem igrejas ainda? Sim, é só uma aparência, muitas delas. Tá? Então, no final das contas, o cristianismo, foi o cristianismo farisaico. Se você perguntar, Jesus, se eu concordava com o judaísmo da época, ele ia dizer o quê? Não, ele disse, né? Ele detonou os líderes da época, em Mateus 23, ele acabou, ele simplesmente disse assim, vocês são filhos do inferno. Então, o fato de ter uma religião não significa nada. Né? Pessoas que não têm nenhum tipo de amor nem temor a Deus. Né? Elas fazem as coisas por si mesmas. Mentira, injustiça, desonestidade, coisas escondidas, tudo isso tem. Só que o povo não, obviamente, é enganado e não sabe. Né? Então, o cristianismo se acabou, é a plenitude, acabou.
Então, a partir dali, o apóstolo Paulo disse que alguma coisa nova deve acontecer. Claro, não tem data, não tem nada disso. Então, o que, que a gente tem que entender? Alguma coisa diferente vai acontecer. Porque senão não é um marco, né? O endurecimento veio em parte a Israel até que haja entrada à plenitude gentil. Então, até ali, o endurecimento em parte de Israel vai estar presente. Então, final das contas, alguma coisa vai mudar depois. O que vai mudar depois? A gente não tem tantos detalhes, mas alguma coisa vai mudar depois. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que depois daquilo dali vem o Senhor Jesus, pode ser, né? Porque ele diz, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades, ou seja, será evidenciado todo o Israel que fora salvo, ou seja, em cada geração sempre teve judeus salvos, judeus convertidos. Então será evidenciado, a gente pode dizer que é isso. Como ele diz no versículo 26 ainda, versículo 27, esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então a gente pode dizer, vai ser evidenciado todos, aí teria que ser a volta de Jesus, né? Então seria a vinda de Jesus, ou seja, o marco, né, que seria a plenitude dos gentios, como o momento em que se aproxima a volta do Senhor Jesus. Há aqueles que entendem também que anuncia uma conversão de Israel. É que a gente não sabe, não há nenhuma informação precisa sobre isso. Mas pode acontecer também um certo avivamento. É possível, mas por que não é possível? O que impede? O que no texto diz que isso não vai acontecer? O que o texto diz bem claramente é: até a plenitude dos gentios, o endurecimento em parte veio a Israel. Aí ele diz, e depois? Ele não diz detalhes. Ele fala do Redentor que virá. Então, não temos informações precisas sobre, tá, e o que vai mudar em Israel? Vai acontecer alguma coisa? De repente haverá uma conversão maior? De repente eles vão ser quebrantados? Os judeus vão se tornar cristãos? Mesmo que não sejam todos, mas haverá algum tipo de avivamento? Então são perguntas que o texto deixa a abertura. Por que ele deixa a abertura? Porque ele realmente diz que há um marco. O marco é, até ali, os judeus estavam endurecidos. E depois? Essa é a pergunta. E depois? É a pergunta que fica em aberto pra gente, né? Mas aí ele fala da manifestação de Cristo, né? E aí, essa manifestação de Cristo pode ser uma referência a, de fato, ele se convertendo a Cristo, ou pode ser uma referência apenas a Jesus voltando, né? Então, por isso fica em aberto. E aí ele continua dizendo, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. O que ele quer dizer? Por que eles ainda estão ali, né? Então, qual é a relação de Deus com os judeus? A relação de Deus com os judeus é, eles não são salvos se não se converterem. Mas, ao mesmo tempo, eles permanecem. Por quê? Porque Deus fez promessas. E isso é um conforto para a gente. Deus é tão fiel às suas promessas que, mesmo que os judeus tenham mantido o coração endurecido e não tenham se convertido, eles continuam aí. Eles continuam aí. A nação continua, promessas se cumprem neles. Por quê? Porque Deus fez promessas e ele não pode quebrar, né? Então Deus disse que manteria os descendentes de Abraão, e aí eles vão estar até o último dia. E assim, todas as promessas que tiverem relação com Israel se cumprem cabalmente. Aí a salvação deles, se eles se converterem, serão salvos. Se não se converterem, não serão salvos. Ou seja, todo judeu que se converter é salvo. O judeu que não se converter, não é salvo. Então, é a mesma forma para os gentios e para os judeus. Não há distinção nenhuma. Tá? Eles devem ter a mesma crença, a mesma conversão, e devem se tornar cristãos do mesmo jeito. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, o que Deus prometeu, prometeu. Né? Podemos dizer até que um judeu que segue a lei mosaica direitinho terá, lembra das bênçãos e maldições de Deuteronômio? As bênçãos são coisas aqui, não é salvação. Deus prometeu que se cumprir a lei, eu te abençoarei. Se não cumprir, eu te castigarei. Então podemos até dizer que judeus que procuram cumprir a lei direitinho são abençoados na terra. Por que judeus enriquecem? Há muitos judeus riquíssimos no mundo. Dominam cidades, deixar até países. Por quê? Se ele cumprir direitinho a lei do Senhor, Deus favorece. Porque foi o que ele prometeu. É isso que ele está dizendo. As promessas de Deus não podem ser quebradas. Ah, então eles são salvos? Não, porque a salvação é só em Jesus.
A lei mosaica, ela praticamente define bênçãos e maldições aqui. Ou seja, faça o que é certo e Deus se agrada. E aí você recebe a recompensa pelo que fez que é certo. Em outras palavras, o trabalhador é digno do seu salário. Ah, cara, eu fiz o que é certo, não é justo que eu receba de acordo com o que eu fiz? Sim, então tá bom. Então Deus dá a eles aqui aquilo de acordo com o que eles vivem. Vivem o que é certo, tá tudo bem. É a bênção e a maldição da lei. Mas a salvação não. A salvação tem que crer. Paulo deixa bem claro, eles têm que crer. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedido. E esses dois versículos que deixam a entender que haverá algum tipo de avivamento sobre Israel. Por quê? Porque ele compara, olhando para a história, o que aconteceu com os gentios, dizendo também vai acontecer com eles. O que é? Gentios no Antigo Testamento. Tinha gentil convertido? Sim, tinha gentil convertido. Mas eram grande maioria? Não. Pouquíssimos gentios convertidos. Eles, vocês eram duros de coração no Antigo Testamento, naquela época. Mas agora vocês receberam misericórdia, diante do endurecimento deles. Aí assim, e eles também agora estão duros de coração e receberão misericórdia. Percebe? Então essa comparação com o fato histórico leva à possibilidade de um avivamento, né, de Israel. O que é isso? Né? É o fato de ter gente convertida de pouquinho não significa que represente que toda a salvação é aquela. Né? Ou seja, há judeus convertidos em toda geração? Sim. Mas Deus pode trazer um avivamento em algum momento. Houve gentios convertidos nas gerações antigas? Sim, mas Deus trouxe um avivamento. Né? Nós temos lá em Atos dos Apóstolos o começo, né, de um cristianismo gentílico que faz um grande boom, né? Ou seja, um momento em que realmente os gentios são em grande maioria convertidos. Claro, não também são todos, não, mas há uma expressão mais significativa. Então, essa é a questão. Versículo 30 e 31, dar a entender que em algum momento os judeus podem ter um avivamento maior. Não é que sejam todos, mas assim como o endurecimento veio em parte, e até um momento que é a plenitude dos gentios, pode haver então um avivamento em algum momento, por causa que acabou o endurecimento em parte. Então é aquele marco. Isso não tem como negar. Haverá um marco, ou houve um marco, aconteceria um marco. Né? Até ali vai ser de um jeito. Depois, como é que vai ser? Né? Porque Deus a todos encerrou em desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Então observe que ele iguala judeus e gentios. Diz assim, olha, assim como para os gentios a salvação por meio da fé, também é para os judeus, e ele iguala a todos. Deus usou de misericórdia para com todos, assim como também todos tiveram momentos de endurecimento. Então a salvação é a mesma, não faz distinção nenhuma. Então a igreja, como é que ela tem que tratar? Ela tem que observar a profecia para, né, estar atenta ao cumprimento histórico. A igreja tem que se confortar na fidelidade de Deus, porque veja que Deus é fiel às suas promessas e nunca vai quebrá-las. A igreja deve olhar para os judeus como uma pessoa como qualquer outra, que precisa da salvação por meio da fé em Jesus, e assim a igreja deve seguir olhando os sinais do tempo, porque Jesus disse, né, a fim de que esteja, inclusive, atenta à volta dele, né, quando ele estiver prestes a chegar. E assim, o apóstolo Paulo finalizou as respostas sobre o que aconteceu com os judeus, né? O que a gente deve pensar sobre os judeus. E a gente deve pensar assim, como ele nos ensinou. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos pela salvação. Não nos orgulhamos de nós mesmos, porque inclusive a salvação ela vem de ti, Senhor. E nós não temos de que nos orgulhar. Nos alegramos, nós somos gratos pela tua salvação. E pedimos que nos use para pregar a pessoas de todas as nações, Senhor. De forma que a pregação alcance vidas e elas sejam salvas por tua graça. Nossa esperança está em ti, só em ti. Que o Senhor, Deus, abençoe e fortaleça a tua igreja, Senhor Deus. É o que nós te pedimos. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.